Vamos lá, Felipe? Vamos lá? Então tá. Gente, boa noite. Pedir para que vocês possam se acomodar. São 19 horas em ponto, tá vendo, professora? Ponto. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de todas, todos e todes. Nós vamos dar início à reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia e da Segurança Alimentar e Nutricional, que foi convocada em caráter emergencial mediante o decreto de número 28.550 desse ano, né, de 2025, que foi publicado recentemente pela Prefeitura de Florianópolis. Felipe, só vem aqui rapidinho. Então tá ok. Gente, eu queria, antes de começar a fala introdutória aqui da nossa reunião, estou utilizando aqui por causa do microfone, né? Mas se a gente tivesse um microfone, não sei se a gente tem um microfone. Precisa, Felipe, ou vem direto aqui? Tá. A gente vai utilizar aqui, tá? Um púlpito para fazer a tribuna para fazer as falas. E a gente tem um teto de... Tá, no máximo até 8h30, mas nós somos alunos comportados, né, Ney? Então, eu vou fazer só uma introdução aqui para que a gente possa entender esse momento, né, e a gente possa fazer as nossas contribuições e também fazer apresentações de algumas coisas que foram solicitadas aqui para a gente durante a semana. Então, como vocês bem sabem, né, infelizmente, na última semana, a cidade de Florianópolis ela foi surpreendida com uma medida que, em vez de avançar no enfrentamento da fome, ela busca burocratizar, restringir e criminalizar a solidariedade. O decreto ele concentra a entrega de refeições na passarela da cidadania, ignorando que esse espaço já acumula denúncias de insalubridade e não consegue atender a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quero pontuar aqui, né, que houve grandes avanços, né, professora Neila, nesse espaço. Estive essa semana visitando, entendendo que o equipamento realmente deve estar nessas condições adequadas, mediante todas as denúncias que foram feitas de reparação naquele local. E hoje realmente está um local mais adequado, aquelas insalubridades que a gente presenciou e denunciamos, né, para as instâncias federais, elas foram corrigidas. Porém, o problema ainda existe, né? A gente tem uma grande população em situação de rua, em vulnerabilidade, e também, claro, que a gente sabe que o acesso ele é restrito devido a várias situações que ocorrem ali que fazem com que as pessoas não busquem o local, né? Até a gente quebrar tudo isso que a gente tem de registro, né, ali, fica difícil a gente ter atendimento. A gente agradece, né, que realmente a sensibilidade de adequar o local ele foi realizado, mas isso ainda não resolve o problema que a gente tem, e esse decreto ainda agrava o problema que nós temos das pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, além disso, né, esse decreto ele desconsidera o trabalho das cozinhas solidárias, que têm sido responsáveis por levar alimento diariamente a diferentes territórios da cidade, do norte ao sul, do leste a oeste, no continente e também nas comunidades mais periféricas. Estivemos visitando, como eu bem falei para vocês, né, a estrutura da passarela e também o novo banco de alimentos. É importante lembrar que hoje Florianópolis tem mais de 117 mil pessoas registradas no CadÚnico em situação de pobreza ou baixa renda, além de mais de 3 mil pessoas em situação de rua. Esses números revelam a gravidade da insegurança alimentar e social que enfrentamos. E, diante disso, o poder público, em vez de fortalecer políticas de segurança alimentar,
decide restringir e controlar iniciativas voluntárias que já possuem logística própria, capilaridade e legitimidade junto à população. O que está em jogo aqui não é apenas a gestão de um espaço, é o direito humano à alimentação adequada, reconhecido pela nossa Constituição e por pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário. A alimentação é direito fundamental, não pode ser tratada como favor ou como problema de ordem pública. Quem tem fome tem pressa, e impedir que a comida chegue a quem precisa é uma violação de direitos humanos. Por isso, essa frente se reúne hoje com caráter propositivo. Todos aqui já conhecem o decreto, já sabemos da sua aberração. O nosso papel agora é encaminhar soluções concretas e nosso mandato, em diálogo com as organizações durante a semana passada, mais os movimentos, as cozinhas solidárias, elaborou coletivamente um projeto de lei que vai ser apresentado hoje aqui para que a gente possa entendê-lo e também pontuar as coisas que precisam ser pontuadas. O projeto de lei ele se intitula como Comer Não é Crime e ele institui o Programa Municipal de Cozinhas Solidárias. Esse projeto ele foi construído com base no Programa Nacional de Cozinhas Solidárias e nasce da escuta dos movimentos e das pessoas. Diferentemente da postura do Executivo, queremos fazer a política pública com as pessoas e para as pessoas. Este é um projeto coletivo feito a várias mãos, fruto da luta e da solidariedade da sociedade civil. Hoje, o apresentamos nessa frente para debater e trazer contribuições a fim de finalizarmos o documento e protocolarmos o projeto de lei Comer Não é Crime, que institui o Programa Municipal de Cozinhas Solidárias. Essa é a nossa forma de responder a esse decreto, com luta, com solidariedade e com política pública de verdade. Todos já tiveram acesso, quem não teve ainda, não sei se o Felipe já passou aí para todos vocês, ou vai passar ainda, né, Felipe? Quem não tiver, pode levantar a mão que o Felipe entrega aí para vocês. Em seguida, faremos a leitura do projeto de lei e abriremos também a fala de até 3 minutos para que possamos dialogar e avançar conjuntamente. Felipe quer fazer a leitura para a gente do projeto de lei? Boa noite, gente. Vou fazer a leitura aqui, ela não é tão extensa, é um projeto não tão extenso. Institui no âmbito do município de Florianópolis o Programa Municipal de Cozinhas Solidárias, destinado ao fortalecimento de iniciativas comunitárias de preparo e distribuição gratuita de refeições para a população em situação de vulnerabilidade social e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Cozinhas Solidárias, com o objetivo de promover a segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade por meio do preparo e da distribuição gratuita de refeições. Artigo 2º. O programa será implementado por meio de cozinhas comunitárias, coletivas ou solidárias, em regime de autogestão ou gestão compartilhada com organizações da sociedade civil, cooperativas, associações e demais entidades sem fins lucrativos. São diretrizes do Programa Municipal de Cozinhas Solidárias: garantir a oferta regular e gratuita de refeições nutritivas à população em situação de vulnerabilidade social, utilizar alimentos provenientes prioritariamente da agricultura familiar, da agricultura urbana e periurbana, bem como de povos e comunidades tradicionais, promover a distribuição de refeições em equipamentos e espaços públicos, como praças, centros comunitários e demais locais de interesse público. Assegurar a gestão participativa e transparente, com o envolvimento da comunidade local. Fomentar a educação alimentar e nutricional, estimulando práticas saudáveis e sustentáveis. O público prioritário do programa é composto por pessoas em situação de rua, famílias em vulnerabilidade socioeconômica, catadores e trabalhadores informais, povos e comunidades tradicionais, famílias monoparentais, demais grupos em situação de vulnerabilidade definidos em regulamento. A execução do Programa Municipal de Cozinhas Solidárias dá-se-á por meio de
gestão comunitária e autogestionária, realizada por organizações da sociedade civil, coletivos e associações sem fins lucrativos. Utilização de recursos provenientes de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais e internacionais, parceria com organismos nacionais e internacionais, programas federais e estaduais de segurança alimentar e nutricional, em especial o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, quando contemplado, parcerias e cooperação com organizações da sociedade civil, universidades, institutos de pesquisa e entidades afins. Articulação com políticas públicas estaduais e federais de segurança alimentar e nutricional. Emendas parlamentares, quando em consonância com a legislação específica vigente, e outros mecanismos de apoio previstos em legislação específica. A participação e a adesão ao programa não implicará obrigatoriamente em oneração ou aporte de recursos próprios municipais, cabendo ao poder público municipal as funções de reconhecimento, cadastro, apoio institucional, articulação e facilitação de parcerias. Para integrar o Programa Municipal de Cozinhas Solidárias, as iniciativas deverão estar registradas e cadastradas junto ao Programa Cozinha Solidária do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, conforme normativas federais vigentes. Compete ao poder público, por meio do órgão gestor das políticas de segurança alimentar e nutricional, coordenar, supervisionar e avaliar a execução do programa. Manter o cadastro municipal das cozinhas solidárias, articular parceria com órgãos federais, estaduais, organizações da sociedade civil e iniciativa privada para o fomento do programa. Facilitar o acesso das iniciativas cadastradas a programa de aquisição de alimentos, como o PAA, e a editais de fomento. Prestar apoio técnico e institucional às cozinhas solidárias, especialmente no que diz respeito às normas sanitárias, nutricionais e contábeis. Celebrar termos de colaboração ou fomento nos termos da legislação aplicável. Para participar do Programa Municipal de Cozinha Solidária, as cozinhas devem estar registradas e cadastradas no Programa Nacional de Cozinhas Solidárias do MDS, atender às exigências de segurança sanitária previstas na legislação federal, estadual e municipal, em especial a Lei nº 18.165 de 2020, que dispõe sobre o licenciamento de atividades de distribuição e elaboração gratuita de alimento por cozinhas comunitárias ou solidárias. Manter boas práticas na manipulação, armazenamento e distribuição de alimentos, garantindo a saúde dos beneficiários e dos voluntários. Cumprir normas específicas de transporte seguro de refeições em espaços públicos, estar apta para a fiscalização e acompanhamento do órgão sanitário do município. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias, definindo critérios para a seleção, funcionamento e monitoramento das cozinhas solidárias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigada, Felipe. Gente, agora é o momento que é aberto para as falas. Abram seus corações. O microfone está aberto, por favor. Pode. Só apertar no microfone. Isso. Pronto. Alô? Tá? Tá funcionando. Boa noite, eu sou Cristiano, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, enfim, milito na área de segurança alimentar há bastante tempo, participo da comissão de abastecimento do Conses e também trabalho, né, eu trabalho na vigilância sanitária de Florianópolis, então volta e meia ficam me socorrendo, pedindo para socorrer para situações assim, como já aconteceram lá do Hare Krishna e essa também, assim, né. Eu vou pedir para falar antes porque eu vou estar saindo logo mais porque vai ter a distribuição, né, no primeiro dia que está vigorando o Marmita Imoral, é hoje, e aí vai estar acontecendo a distribuição, né, logo mais. Aí eu quero estar acompanhando, registrando, enfim, né. Aqui tem uma questão importante, assim, no artigo 7º, inciso 2, quando fala da lei, acabou pegando o número errado porque pegou o número do projeto de lei. A lei é outro número, tá? É artigo 7, inciso 2. Tá? Lei
18165/2020, 10884/2020. Pegou, por engano, o número do projeto de lei. Depois, até dei um Google aqui para ver se eu não estava louco, né? Podia ser um engano da minha parte, mas é isso mesmo. Sim, a lei ordinária 10884/2022, não é nem 2020, né? Que foi só liberado depois. Aí eu acho, assim, né? Enfim, aí talvez no debate possa avançar em relação a isso, que eu não sei se é uma boa ideia estar querendo vincular o programa Cozinhas Solidárias e as cozinhas estarem cadastradas no programa do MDS, sabe? Porque, assim, em vários momentos, assim, as cozinhas tentarem, por questões burocráticas e tudo mais, não conseguiram se inserir no programa. E se isso for uma condição para estar no programa municipal, isso pode ser impeditivo para algumas cozinhas que, às vezes... Então, acho que, assim, em nível local, às vezes, é possível você inserir em cozinhas que não têm acesso ao programa federal, por N motivos, né? Mas que poderiam, às vezes, estar acessando em nível municipal, pensando numa gestão que realmente se interessa por segurança alimentar, né? Então, acho que isso não vejo necessidade. Eu acho que dá para colocar, assim, que atenda às exigências da lei das cozinhas solidárias, que eu até ajudei a fazer. Então, ela é bem flexível, né? Ela não coloca muitas questões. Eu acho que não precisa colocar essa questão de boas práticas de manipulação, os incisos 3 de boas práticas de manipulação, armazenamento e distribuição, e cumprir normas específicas de transporte seguro, porque isso também já está contemplado nessa lei das cozinhas solidárias, sabe? Então, tá colocando mais coisinha que é só para, às vezes, não tem necessidade. A lei da cozinha solidária ali já contempla essa parte. Ela foi feita justamente para dizer, é meio que uma ideia que nem tem dos MEIs, que foi um mote da Anvisa lá na época da Dilma, que era inclusão produtiva com segurança sanitária, né? Então, garantir que as coisas funcionem regularmente, mas sem estar exigindo coisas muito absurdas, né? Mas que tenha uma regularidade ali. Então, é meio que essa a ideia daquela lei de 2022, né? Só uma lembrança, tá? Esse projeto de lei ele não saiu construído do gabinete. Né? Isso foi uma junção de vários movimentos, por isso que ele não está sendo... Ele não foi registrado pelo nosso gabinete, justamente porque, como ele foi construído em várias mãos, sim. Nem o nosso jurídico ainda passou, né, o que era, o que não era. Então, por isso que a gente trouxe para cá, tá? Só para ter esse entendimento. Ele não sai diretamente do nosso gabinete. Então, por isso que precisa dos ajustes. Justamente a ideia chamou para isso, né? Eu acho que de resto, assim, é interessante. Eu não sei se... aí, lógico, tem uma questão que tem que ver com o jurídico, se tem como amarrar melhor as atribuições da prefeitura em relação a isso, sabe? Porque eu sei que tem a questão de que o vereador não pode colocar na legislação itens que, digamos, impactem no orçamento, né? E aí, esse que às vezes pode limitar um pouquinho no que coloca no projeto de lei. Mas, às vezes, eu acho que dá para tentar... não sei. É que agora, lendo muito rápido, às vezes é difícil de formular, né? Mas, assim, às vezes amarrar mais, assim, o que o poder municipal pode fazer mesmo, né? Assim, de resto é isso. Eu acho que é uma iniciativa interessante, né? A gente sabe que a letra fria da lei, com uma gestão como a gente está, é importante ter, mas não é garantia de nada, né? Infelizmente. Mas é um caminho, né? E de resto, assim, é um desabafo que, enfim, não é, né, contigo, evidentemente, estou fazendo de uma forma geral, que estava comentando com a Lúcia, né, que infelizmente a pauta de segurança alimentar, de uma forma geral, não é encampada de forma firme nem pelo campo da esquerda, de uma forma geral, assim, né? Tipo, é muito difícil, assim. Eu sou ser humana. Antes de ser esquerda, eu sou ser humano. Sabe? É muito doido, porque, assim, saúde, educação, assim, tem um pouco mais, assim, mas, tipo, comer, que é uma das coisas mais básicas, não vai, né? E aí junta segurança alimentar, né, o direito de comer, com população em situação de rua, que também não é uma demanda que a esquerda, de uma forma geral, né, não estou generalizando, mas enfim, né, tipo, não encampa, aí fica aquela coisa que realmente morre, né? A gente teve o banquetaço em relação ao restaurante popular, o restaurante popular fechou, e colhe morto, né? E aí a gente está levando de outra pancada que, assim, além de não ter restaurante popular, agora pode levar multa por distribuir alimento, né? Tipo assim, agora é crime dar de comer, né?
Eu sempre falo assim, tipo, a frase antiga do Eldon Helder Câmara, né, que falava que se dou comida às pessoas, me chamam de santo. E se eu pergunto por que dá fome, me chamam de comunista. A gente está numa situação pior, né? Porque hoje em dia quem dá comida não é mais santo. Quem dá comida é comunista, subversivo, tem que apanhar, prender, matar, multa. É muito doido. Mas enfim, eu falei rapidinho aqui que eu consegui pegar e vou sair porque eu vou estar indo lá. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigado Cristiano. Imagina. Professora Nem, por favor. Consegui o Cris aqui. Subir é fácil. Descer é difícil. Uma rampinha ali. Porra, Cris, tu não precisava ter desligado, né, cara? Tá ligado agora. Aham. Tchau, amor. Obrigada. Tá, assim, ó. O Felipe já tinha passado por escanteio para mim o projeto. Eu achei bem bom, gostei bastante. Passei desde ontem, eu estou trabalhando nele. E assim, vocês sabem que eu defendo políticas públicas. Políticas públicas estruturantes, que são importantes, né? Então, eu acho que nós temos que pensar nessa proposta, porque quando a gente defendeu o restaurante popular, e ele surgiu como restaurante popular nessa cidade, uma das coisas que a gente defendia muito, nós não queremos o restaurante popular pendurado num pincel. Nós queremos que ele esteja numa política pública. E para estar numa política pública, é a política pública... Puxa um pouquinho. Ó, tá, desculpa. É a política pública de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Então, eu acho que a gente poderia, até eu fiz, depois eu posso mandar para o Felipe, uma proposta de como é que poderia ser lá no início, assim, né? Porque o projeto das cozinhas, Nacional das Cozinhas Solidárias, também puxa para a questão dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. E eu acho que a gente tem que puxar para essa política, né? A política dos equipamentos públicos municipais de segurança alimentar e nutricional, que comporta o banco, o restaurante e as hortas urbanas e periurbanas, fora as cozinhas, né? Uma outra coisa também, eu mandei hoje também, azar, Felipe, tu mandou antes para mim, eu já mandei um monte de coisa para ti. Eu mandei hoje também para o Felipe um relatório que foi feito quando da criação do projeto nacional. Logo em seguida, foi feita uma discussão pela Fiocruz, reunindo, eu posso errar os países, mas reunindo cozinhas da Bolívia, do Peru, do Uruguai e do Brasil, sobre as condições das cozinhas solidárias, a existência das cozinhas solidárias e o que elas precisavam, né? Nesse relatório, desculpa, eu estou um pouco atacada da asma hoje. Neste relatório, existe uma diferenciação bem importante entre cozinhas solidárias, cozinhas comunitárias e cozinhas que trabalham com as organizações, as OSCs, né? Eu acho que é interessante a gente olhar, porque no projeto também a gente faz essa distinção associando solidária e comunitária, né? Nós não temos, aqui na nossa cidade, nós não temos cozinhas comunitárias, mas eu acho legal olhar esse relatório, a especificação que elas trazem, para trabalhar melhor isso ali, para ficar mais claro, né? Que ali está bem bom, né? Bom, a questão do cadastro também eu acho que é importante a gente reforçar que não se ligar ao cadastro que está no MDS, porque eu lembro, o Cris não contou a história, mas eu lembro que na época a gente, inclusive, algumas cozinhas, e pena que o Cirilo saiu, mas algumas cozinhas nossas que foram inscritas e enviadas para o cadastro do MDS foram negadas. Lembra disso, né, Irene? Elas foram negadas. E quando a gente fez a reunião com o MDS, não, porque não foi entendido, aí vocês não entenderam bem como é que era o edital, não sei o quê. Falaram algumas coisas que no edital não aparecia. Então, eu acho que a gente deveria tirar mesmo esse cadastro, e nós temos o cadastro, porque aqui, inclusive, nós temos cozinhas que não respondem a este cadastro, né? Então, vale a pena a gente olhar, né? E a última coisa que eu estou querendo... só ressaltando a questão do projeto, né? A Lu está mandando para mim
porque a questão sanitária é um decreto, né, Lu, que a gestão do Marquito fez, né, para especificamente cozinhas solidárias, porque assim, ó, nós não podemos olhar a cozinha solidária como se ela fosse um restaurante. Ela não é. Ela tem limites, né? E a gente tem que saber desses limites, né? E aí foi feito esse coisa, e a Lu tá mandando para mim, e eu vou mandar para vocês terem isso mesmo. É um projeto de lei estadual. Isso. Decreto? Tem um municipal. Ah, tá. É porque tem uma lei, né? Isso que citou agora, isso. Tá, mas tem uma lei estadual também, não tem? Tem. E tem essa. É verdade. Vale a pena olhar para a gente poder estar trabalhando bem legal. Essa coisa, essa coisa das condições sanitárias, né? E isso. Ah, tá, viu? É assim, viu? Eu bato aqui e tu responde de outro jeito. Não pode ser assim, Ingrid. Não pode. Bom, vamos lá. Aí, assim, ó, uma outra coisa que eu acho que é importante é que a proposta, o Programa Nacional de Cozinhas Solidárias, ele foi criado quase que atrelado ao Programa de Aquisição de Alimentos para distribuir para as cozinhas. Ele quase que foi atrelado ali, né? E agora esse nosso não está isso. Então, nós vamos ter que pensar nisso. Eu não sei como, tá? Mas nós vamos ter que dar uma olhada para isso, porque, assim, o município, tanto o município quanto o Estado, eles não têm um PAA estadual ou um PAA municipal. Tem que ter. Tendo um PAA municipal, a gente pode trabalhar de outra forma. Então, nós vamos ter que pensar nisso. Assim como não temos os equipamentos públicos aqui de segurança, nós vamos ter que também estar pensando nessa política, numa política municipal de aquisição de alimentos ligados à agricultura familiar, que eu acho que vale a pena estar pensando. Tudo isso, essa tua proposta provocou em mim, entendeu, querida? É culpa tua. Culpa tua, Felipe. Bom, eu acho que é isso. Eu vou mandar essas minhas anotações todas, eu vou mandar para vocês, tá? E acho que aquele relatório lá tem que ser olhado de frente, porque ele coloca coisas muito importantes para nós. Inclusive, eles levantam ao final a questão de que não dá mais para a gente trabalhar com cozinhas com voluntariado. Porque não que eles não sejam maravilhosos, são, mas há necessidade de tirar essas pessoas da informalidade do emprego, do emprego que não recebe salário, né? Ali tem uma discussão muito forte nesse relatório, né, sobre isso, e que é um movimento que está vindo em todas as cozinhas solidárias, comunitárias, eu sei que da América do Sul e Latina, né? Então é importantíssimo que a gente tenha essa clareza. Tá, era isso. Ponto. Não precisa, eu vou segurar aqui. É porque eu tenho que vencer meus medos. Viu? Obrigada, Neila. Aline, por favor. Oi. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Aline, sou do MTST e atualmente também estou assessorando o vereador Leonel, né, que está integrando também a frente, está aí no processo de mudança. Então, essa semana ele não está por aqui na Câmara, né? O filho dele também teve um acidente no basquete, quebrou o pulso, quebrou o tornozelo, enfim, o menino está todo, tá todo quebrado em casa, o Leonel está dando suporte para ele. Mas algumas coisas, assim, queria adiantar que as companheiras aí que me vieram antes de mim aqui falar já identificaram algumas questões que eu também estava preocupada, né, especialmente em relação à política do cadastramento do próprio MDS, né, várias cozinhas solidárias, não só aqui, né, mas no Brasil tem um pouco dessa problemática. Nacionalmente a gente tem lidado dentro do MTST isso de uma forma tendo uma entidade nacional para gerenciar tudo, né, mas daí também
é bem complicado, porque, enfim, muitas prestações de contas, muitas cozinhas, né? E uma entidade nacional tendo que gerir também muito recurso, né? Então, tem algumas limitações de como a política foi pensada nacionalmente, né, para fazer esse cadastramento. E para uma política municipal, obviamente, acho que é necessário, né, pensar, depois com o poder público, quando isso for regulamentado, uma forma mais simplificada, né, de pensar o cadastramento das cozinhas, assim, né. Tem um avanço na política nacional que é esse recurso ir diretamente para uma entidade da sociedade civil, para que esse dinheiro não necessariamente tenha que passar por prefeitura, pelo governo do estado, enfim, né, que isso é um avanço, né. Mas, enfim, aqui no município, acho que isso, inclusive, dá para se pensar de outras maneiras, assim, né? Acho que tendo uma secretaria que minimamente tem algum diálogo com a gente, né, isso possa facilitar em pensar cadastramentos, né, especialmente considerando que às vezes tem cozinhas, por exemplo, que não tem CNPJ, mas talvez se é possível ter uma entidade aqui que possa também ser um pouco de um guarda-chuva, né, de cozinhas que não tem CNPJ, enfim, são coisas que dá para ir pensando, né? E aí uma coisa, assim, também que eu fiquei pensando quando eu li o projeto, né, até tentei fazer algumas propostas aqui num outro documento, assim, né, até cheguei a socializar com a Luzia, mas a gente não deu conta de poder discutir isso antes, né, como que a gente pensa o programa para além da lógica do cadastramento de cozinhas, né. Claro que a gente sempre tem essa problemática, né, de a gente criar projetos de lei que... Acho que aqui caiu, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo direito, tá? Tem essa problemática, às vezes, de a gente criar projeto de lei que, obviamente, cria despesa do poder público, enfim, né? Mas isso não é inconstitucional, né? E acho que a gente, às vezes, dá um pontapé inicial com um projeto de lei que tem alguma robusteza sobre o que é possível ser feito, pode abrir um canal também de diálogo para, claro, para frente, poder fazer esse debate, né? E a gente poder tentar abrir uma mesa de diálogo, porque normalmente o que acontece, vem o projeto de lei, aí eles vão notificar a prefeitura, porque queria despesa para ver se dá, se não dá, enfim. Daí acho que é o momento da gente, como movimento, né, frente, né, se articular para pautar isso dentro da prefeitura de alguma forma, né, de um recurso necessário para a política de segurança alimentar no município, né. E aí digo isso, né, pensando que o programa, né, no meu ver, para além de a gente pensar no sentido do cadastramento puro e simples das cozinhas, é importante que a gente possa pensar um programa, né? Ou seja, o que essa política pública significa, né? A nível nacional, a política serve para todo tipo de custeio das cozinhas, né? Então, ela pode servir tanto para compra de equipamentos, né? Como para fazer um custeio mesmo ali da cozinha, né? Enfim, com luz, enfim, inclusive às vezes até com pessoal, né? Que vai para a cozinha, que eu acho que é muito importante, né? Tem esse debate nacional também, né? Da necessidade de às vezes ter uma pessoa que tenha uma remuneração, né? Para estar cuidando daquele equipamento, e acho que isso é uma forma também da gente pensar como política pública, né? E também, claro, o próprio abastecimento, né, das cozinhas, né? A aquisição de alimentos, enfim, né? Então, pensar o programa para além disso, né? Para além da gente cadastrar, mas especialmente como é que o poder público pode ou não pode estar dando estrutura para essas cozinhas. Inclusive, talvez até cedendo alguns espaços, né? Hoje de manhã a gente estava fazendo um debate ali junto com a Rede com a Rua, né, em relação a toda essa situação que o decreto coloca, né, sobre esses espaços de distribuição, enfim, mas como existem espaços públicos, né, que poderiam estar sendo equipados para que as pessoas cozinhem, né, enfim, às vezes pode ter espaços que pudessem estar sendo compartilhados por mais de uma cozinha solidária, por exemplo, né, com diferentes equipes, para fazer a própria produção dos alimentos e distribuição, né, desses alimentos, né. Então, acho que colocar o poder público para essa jogada de que ele também precisa assumir uma responsabilidade na própria política da aquisição e também da própria manutenção, né, dessa política pública, né, para a gente não cair nessa lógica de que a sociedade civil sempre está cumprindo o papel que o poder público tem que cumprir, né, fazendo essa voluntariedade, né, de resolvendo um drama social que o Estado também tem que se responsabilizar, né. E aí, por isso é isso, assim, acho que a gente pode pensar, né, esse programa assim, de uma forma mais ampliada, no sentido de aquisição dos gêneros alimentícios, repasse para recursos, né, de oferta de refeições, despesa de custeio, aquisição de equipamentos, manutenção, enfim.
Inclusive, na lei municipal do Marquito tem um dispositivo específico que fala também sobre capacitação, né? O poder público ter a obrigação de capacitação, né, das pessoas que estão nas cozinhas com manipulação de alimentos e tal. Isso é uma coisa que a gente pode trazer para dentro do programa, né? A capacitação que o poder público faça com essas pessoas, né, que trabalham nesses equipamentos. Enfim, assim, né, pensando aqui coisas, né? E outra coisa que eu queria colocar é um pouco, já também vocês citaram, né, mas acho que tem uma questão que é a política nacional, para além de instituir a cozinha solidária, ela também institui o programa de aquisição de alimentos na mesma lei, né? Eu acho que isso que tu coloca, né, da necessidade de se pensar um programa municipal, talvez seja aí uma possibilidade que a gente possa pensar nisso no mesmo projeto também, assim como é a lei federal, né? Talvez tentar pensar aí, né, na possibilidade de proposição nesse mesmo projeto de lei, tanto de uma política municipal, né, de aquisição de alimentos, como também de estruturação das cozinhas solidárias. Eu acho que é uma coisa que a gente pode dialogar e pensar em ampliar ele assim nessa perspectiva, né, e entender que o projeto vai ser um pouco de um instrumento de luta, né, para frente, enfim, para os movimentos com a prefeitura, para tentar, né, forçar um diálogo sobre a necessidade de se pensar essas políticas no município, né? Acho que pode ser um pouco dessa tentativa, assim, né? Acho que colocando essas questões. Daí é isso, tem algumas coisinhas assim que eu fui anotando mesmo de ideias, mas acho que daí depois, assim, especificamente de escrita, né? A gente pode ir dialogando depois, socializando no documento e pensando isso, assim. Mas acho que a gente poderia, talvez, abrir para essa possibilidade, né? De pensar essas duas políticas, né, atreladas, porque obviamente uma coisa está associada à outra, assim, né? Mas é isso. Obrigada, Aline. Mais alguém? Teu nome, desculpa. Lucy? Por favor, Lucy. Boa noite. Eu sou Lucy, eu sou uma pessoa não binária. Eu vim trazer uma perspectiva um pouco mais ampla assim, do que a discussão desse projeto de lei, pensando nas relações entre essas políticas neoliberais que a gente vive atualmente com o colapso ambiental. Eu escrevi um texto, e daí eu vou ler ele. No início de setembro, não sei se vocês lembram, a gente estava atravessando dias de muito frio, chuva e vento. E uma sexta-noite desses dias, eu estava na rua no centro, e uma mulher em situação de rua me pediu um cigarro. Foi um encontro bem rápido, mas ela estava chorando em desespero, porque a prefeitura tinha tirado seus pertences, levado seu cobertor, naqueles dias de chuva, vento e frio. Poucos dias depois, recebemos a notícia que uma pessoa em situação de rua morreu de hipotermia. Privar as pessoas de condições básicas de vida, como alimentação, moradia, saúde, infelizmente não é novidade no nosso sistema, mas parece que está em alta nos governos neoliberais levar ao extremo essas condições. Cercos de fome e miséria estão se espalhando pelo mundo e também chegaram na nossa ilha. No decênio do colapso ambiental, assistimos a Prefeitura de Florianópolis utilizar o inverno como arma de guerra. E isso reforça o quanto o capital explora a natureza quanto o ser humano. E o desequilíbrio ambiental é também a desigualdade social. Promover a limpeza de sujeitos indesejados é um dos passos promovidos pela especulação imobiliária. De gás a Florianópolis. E práticas semelhanças assumem diversas caras e diversos agentes dentro da necropolítica. Quando se interna uma pessoa compulsoriamente que estava em surto, alguns questionamentos não devemos deixar de fazer, que são: o que causou esse colapso psíquico? O que lhe foi tomado para que suas estruturas cedessem? São incontáveis direitos violados. E a alimentação, com certeza, é um crucial para repensarmos o limite do capitalismo e a urgência de rumarmos a outro modo de vida na Terra,
O que está acabando não é o mundo, é o capitalismo. E chegou a hora de enterrarmos esse sistema de vez, ou de sucumbirmos junto com ele. Frente a isso, lutar separados em pautas pulverizadas não tem sido eficaz no combate desse grande inimigo que a gente tem em comum. Precisamos unificar, se encontrar com os movimentos das mulheres, dos professores, dos movimentos contra a verticalização e tantos outros que há anos evitam que sejamos todos massacrados e privados do território e que estejamos todos sujeitos à fome. Eu sei que é uma visão mais radical, assim, mas eu acho que eu tenho objetivos concretos assim, com essa fala, que eu estava participando do movimento do banquetaço no começo do ano, e foi um movimento que perdeu o fôlego, assim. Só que, ao mesmo tempo, estavam acontecendo vários outros movimentos. Vários outros movimentos que estavam lutando separados, assim. Então, precisa que a gente lute junto, que a gente articule junto, porque fica todo dia da semana tem um ato diferente para ir e ninguém consegue dar conta, né? E eu trago essa questão do colapso ambiental porque é um cenário real, assim, que a gente vive. A gente já passou de 1,5 graus. Quando se fala isso, significa que desde a Revolução Industrial, o clima médio do planeta está 1,5 graus mais quente. E a gente já soltou na atmosfera o suficiente para chegar em 2 graus. Então, é inevitável que a gente chegue nesses 2 graus. E nesses 2 graus é uma tragédia sem precedentes. Tipo, mais... Assim, metade da população mundial morrendo, assim. E em 3 graus, se a gente chegar em 3 graus, significa a nossa extinção. Não existe mais condições da nossa espécie continuar vivendo. Isso é um cenário extremo, assim, ao meu ver. E a gente está dentro da década que a gente ainda pode fazer alguma coisa a respeito, né? Paliativamente. Mas me impressiona muito que os governos, atualmente, de direita, de esquerda, assim, de todos os governos, não estejam levando isso a sério. Porque não está sendo levado. E me impressiona mais ainda que essas políticas de fome e essas políticas de miséria estejam se alastrando de uma forma tão profunda, assim, né? E eu trouxe esse exemplo dessa pessoa que morreu de hipotermia porque, para mim, é muito próximo, assim, o que está acontecendo na Palestina e esse tipo de política, assim. Acho que se aproxima em vários pontos. É isso. Obrigada. Não tem problema ser radical. Todos nós temos que ser radical. Não podemos ser extremistas. Isso nós não somos. Radical sempre. Mais alguém? Alô, alô. Boa noite. Meu nome é Irene, acho que todo mundo me conhece aqui, né? De longa data já, né? Bom, enfim, nós estamos nessa luta pela segurança alimentar e nutricional há muito tempo. Eu comecei assim em 2019, entrando no Conselho Estadual. Sou novinha, mas eu tive a oportunidade de acompanhar os históricos, né? Neila, Cris. E aí, assim, no Conselho Municipal, ano passado, quando a gente se deu conta da luta que a gente ia enfrentar a respeito das políticas que estavam vindo nacionais, né, e a resistência partidária mesmo, né, do nosso governo municipal, eu vi o quanto era importante a gente não perder essa visão macro que o Lúcio falou agora, sabe? Porque no primeiro semestre a gente teve assim uma tentativa de aproximar, vamos dizer assim, parceiros na nossa luta. E a gente teve a oportunidade de receber aqui, numa audiência da LESC, o movimento, o Conselho Estadual de Direitos Humanos,
o Conselho Nacional da Política de População de Rua, e também assim a Defensoria Pública estava junto com a gente. E eu vejo assim que foram marcadas várias audiências a respeito desse assunto, né? E o que me chamou a atenção nessa divulgação de dados é que vinha muito forte a questão da repressão em cima da população com situação de rua. E isso também vamos dizer assim, é falta de protocolo da nossa política de segurança pública, né? E a gente não pode esquecer disso, que remete a essas circunstâncias assim muito violentas em que a população em situação de rua se viu a respeito do fechamento do restaurante popular. O próprio motivo que a prefeitura alegou para o fechamento foi como se diz, alterar a redondeza, né, com violência, até na própria instalação lá dentro do restaurante, casos de brigas e tal. E eu vejo que assim, isso foi uma forma de levar essa pauta para que a segurança pública dominasse, sabe? E ela nos dominou. Tanto é que a gente não se dá conta de que ela dominou porque ela também disputa o orçamento público, sabe? E se você for ver, a gente luta há muito tempo por uma política específica de segurança alimentar, ou seja, uma verba específica para isso, né? E, no entanto, a maior verba do governo estadual, quando eles assumiram, foi para a segurança pública. E continua no estado, no município também. Tanto é que assim, a gente soube que a nossa vice-prefeita foi acompanhar deliberações de Israel em pleno conflito de Gaza. Quer dizer, é justamente essa política neoliberal, que ela é mundial, ela é planetária. Então, por isso que às vezes a gente se desanima, né? Porque a gente não vê forças o suficiente. Mas não é que a gente não tenha força, acho que a gente tem muita força, mas ela está pulverizada. Eu concordo com você quando ele fala assim, não precisamos convergir, sabe? E a convergência eu vejo muito nessa audiência que eu estou citando lá na LESC, que veio o programa simultâneo Alimenta Cidades, que a gente fez todo um roteiro para justificar o Cultiva Floripa, justificar, sabe, Luana? Porque, na verdade, o Cultiva Floripa é uma fachada do que a gente deseja, do que a gente realmente sabe que é estruturante, né? Mas, no entanto, a gente tem essa... Ai, eu vejo assim, sabe, Neila? Por mais que eu tenha aprendido que a política é intersetorial, sabe? Eu vejo assim que a gente já está num arcabouço de domínio que, às vezes, a gente tem que chutar a porta, sabe? E talvez chutar a porta dentro dos conselhos mesmo, que a gente sabe o quanto é importante essa estruturação. Mas, em certos momentos, acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento, sabe? E eu vejo assim, surgiu o programa Alimenta Cidades, que ainda a gente não sabe como está se dando, porque não sei se vocês notaram que na divulgação do programa, quando eles arrebanharam toda a sociedade para acompanhar e parará, os logotipos que estavam lá não tinham do Conselho Municipal. Era da Caizan. Quando eu vi isso, eu falei assim, isso aqui está muito institucionalizado, mas no poder municipal, que não nos apoia como Conselho. A nossa luta para implementar assim, migalhas mal foi respondida nos nossos ofícios, sabe? Então, assim, eu vejo que a gente tem que fazer esse enfrentamento. Até que ponto a prefeitura nos leva a sério? Eu tive um sábado retrasado, nós tivemos um encontro do núcleo litoral catarinense da Rede Ecovida. Estava lá a rede em si, os grupos, estava também a nossa coordenadora de Segurança Alimentar Nacional, Viviane. E aí ela nos veio procurar, eu e a Camila, porque nós estávamos lá representando o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. E ela veio pedir ajuda no reconhecimento da agricultura em Floripa. Ela falou assim, olha,
Eu já fiz reunião no sul da ilha, tentei no norte, e eu não consigo ver onde estão os agricultores. Vocês sabem onde estão esses agricultores? Aí eu falei assim para ela, eu falei assim, olha, Viviane, a gente também está iniciando agora. A gente mal iniciou uma pesquisa nossa, né, de levantamento desse vamos dizer assim, desse cadastramento, né, do movimento MMPA. Mas eu acho que esse cadastramento ele tem que ocorrer junto com o Conselho. Com o Conselho. Não falei Conselho, falei Conselho. Aí ela falou assim para mim, com a maior cara de, sei lá, de ignorância, eu acho. Ela falou assim, que conselho? Quando ela disse isso, eu falei assim, meu Deus, como assim? Sabe? Que conselho? Ela é coordenadora do Conselhas. E ela não sabe de que conselho eu estou falando. Eu faço parte do Conselhas. E aí eu vejo de novo, cara a cara com essa institucionalização que a gente é obrigada a admitir, a engolir, e que não nos representa, gente. Não nos representa. Então, assim, eu vejo que a gente está precisando aliança, sabe? E, ao mesmo tempo que veio para nós essa reação do movimento Direitos Humanos, né, contra o decreto Marmita Legal, também veio, em resposta dessa reunião lá na LESC, vamos dizer assim, um documento falando a relação que o movimento Direitos Humanos está fazendo, lutando para protocolar a segurança pública. Sabe? Eu acho que a gente tem que aliar isso, essa luta, porque a gente está sendo atingido diretamente com essa política fascista, né? Da segurança pública. Por quê? De novo, Neila, falta de protocolo. Sabe? E aí eu lembro, de novo, a pauta que houve lá no Conselho Municipal, né? Sobre a tipificação dos equipamentos de segurança alimentar nacional. A gente tem que juntar essas duas coisas. Tipificar e não é um passo atrás, sabe? É avançar, porque por mais que a gente tente elaborar um programa ideal, sempre surgem lacunas, porque a vida é movimento e principalmente a política de segurança alimentar nacional, ela é muito movimento. É o dia a dia. A gente está reunido aqui, amanhã outras demandas e assim vai, tá? Então assim é estruturar. E estruturar a partir do município, né? E partir para o nacional. Talvez até pular estadual, sabe? Que eu vejo outro nó que a gente está, lá no Conselho Estadual. A gente está no mesmo pé que aqui. A gente não tem ainda a mesa diretiva, a presidência, sabe? E é o mesmo pé que a gente está aqui. Então, assim, eles nos pegam pelos nossos próprios regulamentos, que a gente acordou lá atrás, mas que está movimentado já, e já está apropriado por essa luta, sabe? Então, eu vejo assim, vamos prestar atenção nessas alianças, sabe? Que estão pipocando também, tá? E aí a gente se fortalecer. Obrigada. Obrigada, Irene. Irene muito sensata em analisar sempre, né, o dia a dia, assim. Queria só fazer um comentário, porque eu sou comentarista da Globo, né, segundo alguns vereadores. Sobre essa questão da fome, né? Para mim, os extremistas, eles pegam essa pauta para justamente mostrar suas atitudes fascistas construídas e escancaradas com ódio em cima da população em situação de rua, né? Porque quando a gente fala de fome, de segurança alimentar, a gente vai muito além das pessoas que estão em situação de rua, né? Mas essa pauta ela é sempre apresentada tanto pelo governo do município quanto do estado como um ataque às pessoas em situação de rua. E que muitas vezes a gente também não sai desse limbo. Porque apesar da fome, ela não fazer essa diferenciação, mas a gente sabe que quando a gente não faz essa diferenciação, eles acabam ganhando na narrativa, no discurso, né? E mantendo essas narrativas justamente para exercer
suas atitudes fascistas, né? Então, assim, acho que é importante também a gente trazer além, né, das pessoas em situação de rua. Claro que é a nossa maior preocupação hoje, né? Mas tem pessoas que estão com teto e que estão passando fome também, né? E é muita gente, né? Porque a prefeitura deu um prazo para abrir o tal restaurante das famílias, né? E até agora nem isso, né? Foi justamente para dar uma resposta para a imprensa e até agora a gente não tem nenhum nem outro. E o que a gente tem é continuidade de uma política de extermínio a essas pessoas que estão vulneráveis, que tem uma história, né? Que cada uma tem um motivo por estar em situação de rua, mas, né? A gente não precisa desenhar, né? O que acontece no estado de Santa Catarina. Eu acho que a gente buscou muitos recursos nacionais, a gente denunciou isso de forma internacional, a ONU também, né? União de pautas, nossa, eu posso te dizer o quanto nós, povos indígenas, lutamos para fazer essa aliança. Hoje nós conseguimos fazer, e por isso temos muito mais ataques. E eu acho que isso é uma demonstração de que essa organização ela está indo em busca. É que muitas vezes a gente parece que a gente está sendo vencido, mas não. Acho que é uma demonstração de justamente esses ataques vêm porque não há uma acomodação. Claro que a gente pode ampliar, a gente pode, com certeza, ter mais sensibilidade humana, né? Porque é isso, né? Essas pautas humanitárias elas têm que ser dos humanos. Ela não pode ser da direita ou da esquerda. Ela tem que ser de pessoas, de humanos, né? Então, acho que a gente tem que elevar esse debate, né? Eu sempre digo que, apesar de ter escolhido um partido de esquerda que representa, sim, as minhas ideias, minhas convicções de mundo, mas nem sempre eu encontro amparo nesse mundo que eu escolhi. Né? Então, por isso que eu gosto de reforçar. Né? Primeiro, que a minha orientação vem da minha construção de vida, do movimento indígena, mas que vai muito além de uma pauta da esquerda. Né? Então, acho que essa convicção é muito importante a gente ter. Porque, sim, assim como a gente tem, né, muitos ataques no nosso campo, nas nossas lutas quanto comunidade LGBT, a gente sabe que nem todo mundo da esquerda ampara. E também essa pauta dos menos favorecidos, dos mais vulneráveis, muitas vezes a gente não tem, porque é muito confortável a gente estar embaixo do nosso teto, ter o nosso cobertor quentinho, ter a comida todo dia, por mais que eu não tenha tempo para fazer, mas eu tenho recursos para comprar e não passar fome. Né? Então, assim, a gente precisa, talvez, encontrar uma estratégia assim, de sensibilização, de cobrança muito maior. Né, e de um alinhamento para que a gente possa, de fato, entender qual é a melhor estratégia, né, professora Neila, para a gente apresentar nesse aglomerado, né, tão diferenciado que a gente tem. Porque aqui cada um pensa de uma forma diferente, mas a gente quer encontrar um caminho. Né, e aí, claro, deixar de lado as nossas vaidades, os nossos egos, e se apoiar justamente com quem está aqui antes, né, que tem essa experiência, professora Neila, Irene, Cris, Luana, essa galera que está participando já há muito tempo dessa construção. Eu sempre deixei muito claro, já passo para ti, Irene, a palavra. Eu sou um instrumento, né? Eu fui eleita para ser um instrumento justamente para poder, né, construir junto essas pautas. Não são todas as pautas que eu tenho domínio, mas eu tenho uma disposição de aprender e poder contribuir, assim como a minha equipe. Né? A gente fez de forma estratégica a construção dessa frente. A gente ainda precisa que, sim, os vereadores se empenhem a participar desse processo. Os acordos que foram feitos dentro dessa casa, que era quem fosse nomeado como presidente e assumir a responsabilidade, e tenho colocado isso como prioridade. Né? A Ana, que cuida da minha agenda, sabe que é uma das prioridades estar aqui, né, e sempre à disposição de quando vocês chamarem. Né? E o meu compromisso é sempre estar presente como presidenta dessa frente parlamentar. Irene, por favor. Alô? Eu vou fazer um comentário, Ingrid,
que foi um outro dado que surgiu numa reunião do Conselho. A Lide nos trouxe que Florianópolis é o segundo ou terceiro município do estado a ter a maior população indígena urbana. E a população indígena urbana, ela não está em lugar nenhum dos dados. Ela surgiu agora. Por quê? Porque foi uma política emergencial nacional. Então, está na hora da gente formatar essa política, talvez a partir desses dados dos indígenas, tá? Que é eu lembro assim, uma vez o Daniel Paz, ele adora fazer performances, né? E no Conselho Estadual nós conseguimos fazer uma plenária itinerante, a primeira plenária itinerante do Conselho, lá no território Lacranon-Choclen. Isso em junho de 2023. E ele fez uma performance no dia que ele fez aquela cena que ele deita num banco e aí vem uma outra pessoa e atira, assim, ensaia um fogo, né, com um isqueiro, assim. Aí ele sai todo assim e ele fala assim, não, isso aqui é para lembrar que o Movimento Nacional de Situação de Rua ele surgiu porque lá em Brasília, em tal ano, o Galdino foi morto dessa forma. E o Galdino era um indígena. E, como diz o Daniel, a população de situação de rua é diversificada, sabe? E ela começa ali. O Movimento Nacional de Situação de Rua começa num ato assim, violentíssimo, com uma população que nem visibilizada estava. Não está ainda, né? Então, eu acho que talvez é uma convergência para a gente pensar. E através do Conselho é importante, né, que a gente conseguiu agora fazer o atendimento, né, da população do Tsac, que está recebendo, né, já começou a receber, né, Felipe? É isso, através do PA, alimentação, né? Então a gente tem agora, né, esse atendimento pela primeira vez, né? Então essa visibilidade, com certeza, são diversas situações, são diversas populações em vulnerabilidade, né, na nossa cidade. E outra coisa que tem me assustado bastante, até chamei uma conversa agora com lideranças de imigrantes, que é a população haitiana, venezuelana, que começa a também virar população em situação de rua. Né? Se para nós, brasileiros, já é tão difícil, né? Agora a gente imagina, né, como é que vai ser, né? Porque isso, com certeza, tende a aumentar, né, com toda as dificuldades, desafios que a gente tem. Mas, quem é que... Neila, por favor. Eu posso falar daqui? Claro. A senhora pode falar onde quiser. Por causa da gravação, Neila. Tu tens o microfone sem fio? Tem? Que aí fica mais fácil. Pode ser? No púlpito, onde tu achar melhor, né? Não, eu sempre acho melhor sentada. Piraram? Pensa que consegue depois o microfone lá. Tá ligado? Tá ligado. Muito bem. Eu quero voltar um pouco para o ponto que o Lucy trouxe para nós. Porque assim, ó. Tá certo, né? Tu não tá fazendo sinal para mim, né, Felipe? Nojento. Aí, assim, o que eu quero colocar? Porque eu acho que quando nós falamos em emergência climática, fica uma coisa assim, ó, né? Pairando sobre a nossa cabeça. A emergência climática, ela envolve a questão do negar neste país, e nesse município, e nesse estado, a importância da agroecologia, da agricultura familiar, e cada vez mais, mesmo com esse xiste de que Florianópolis é uma zona livre de agrotóxicos, aqui entram agrotóxicos. Né? Então, é importante saber que a discussão que o Lucy trouxe para nós tem a ver conosco aqui sentado hoje. E tem, inclusive, a ver conosco no sentido de que nós não podemos mais pensar em políticas. Eu quero essa política agora. Eu quero essa política para resolver para essa necessidade social, para garantir esse direito. Não. Nós precisamos pensar em políticas estruturantes. Por isso que sempre eu faço
falo em políticas públicas estruturantes. Quando na década, lá venho eu com a minha história, né? Quando na década de 1990, cara, antigo, hein? A gente pensou no Fome Zero e ele surge com os primeiros sinais com a campanha de combate à fome do Betinho, e a gente pensa no Fome Zero. O Fome Zero, se vocês resgatarem o programa, vocês vão ver que o Fome Zero ele trabalha com duas grandes políticas estruturantes. Uma que tem a ver com emprego e salário e outra que tem a ver com os direitos. Por quê? Porque, na verdade, gente, não se come hoje no país, na estrutura capitalista, não se come nada que não seja mercadoria. Né? Esses dias eu estava vendo na Globo, na maravilhosa Globo, falando, né, no Globo News, falando que vai diminuir a produção de arroz no Brasil, né? Porque deu problema na plantação, não sei o quê, e aí vai diminuir a plantação. Aí, rapidamente, falar, mas isso não significa que vai faltar arroz na prateleira ou vai diminuir o preço. Bom, né? É isso, gente. Nós estamos lutando, e isso eu falo há séculos, há anos-luz, quem me conhece sabe, nós vivemos num país num mundo onde a satisfação dos direitos é mercadoria. O alimento não é um direito humano, é uma mercadoria. E nós pagamos por ele. Então, nós temos que saber como é que a gente leva essa luta. E quando a gente se posiciona, como o Lucy trouxe para nós, da gente ter clareza que tudo isso tem a ver com o que acontece nesse mundo e com o horror que acontece na questão da emergência climática, nós vamos entender por que acontece os TikToks, por que acontece essas coisas todas, por quê? Porque eles querem preservar o status deles. Eu queria, Lucy, muito acreditar que o capitalismo está se destruindo. Eu queria muito. Mas eu tenho uma dificuldade de acreditar nisso. Toda vez que eu escuto essa fala, eu volto para o Marx. E vou lá ler o Marx para ver se ele me responde. Eu não consigo acreditar nisso. Juro que eu não consigo acreditar nisso. Mas eu queria. Eu queria mesmo. E nós estamos ajudando que ele se modifique. Pior é isso, nós estamos ajudando. É isso que eu fico vendo. E toda vez que eu volto para o Marx e volto para os grandes pensadores, eu vejo que a gente está ajudando. E hoje, com essa a COP maravilhosa, como assim? Como assim? Né? Nós temos que discutir diferente isso. Então, gente, voltando aqui, botando meu ponto final, nós temos que começar a pensar, a Irene falou em intersetorialidade, o único sistema que defende a intersetorialidade entre as políticas públicas, tanto entre as políticas públicas quanto os movimentos sociais, é o nosso. No entanto, hoje, por que o MDS chamou a Kaizen e não os Conselhos? Hoje o MDS assina embaixo e patrocina as Kaizans, os conselhos, as câmaras de intersecretarias e interministeriais de segurança alimentar e nutricional. Recebi hoje, dentro do meu celular, uma convocação para um webinar, não sei aquelas loucuras que se inventam os nomes, que não entendo isso, das Kaizans. O MDS não fala com o conselho. MDS hoje fala com as Kaizans. E tem agora a ideia de ligar SUS, SUAS e CISAM. Essa é a proposta. Eu sou contra. Vocês, quem me conhece, sabe. Eu acho que o CISAM é muito maior que os outros dois sistemas. Muito maior. Muito maior. Porque não existe aquele que tem saúde sem o alimento. Não existe aquele que tem assistência sem o alimento. O alimento é o primeiro direito e que compõe todos os outros. Eu sou totalmente contra, e tenho até um texto escrito para isso, totalmente contra a união do CISAM com os outros sistemas. Mas é a proposta que hoje vem do governo federal. Nós precisamos olhar para o que o Lucy disse e trabalhar nessa linha. Obrigada, Lucy.
Adorei te ver de novo. Obrigada, Nili. Luzia, né? É você? Né? Tá escrito agora, né? Só queria, quem não assistiu, porque passa domingo bem cedo, mas acho que tem umas narrativas que nós podemos aproveitar bastante em Santa Catarina nessa questão da emergência climática que a gente está vivendo, né? Todos os agricultores que foram entrevistados em Santa Catarina, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, todos eles falam: a crise climática, né, está fazendo com que a gente não consiga mais ter a produção. E eu acho que é muito importante, porque, ao mesmo tempo, a gente tem o negacionismo acontecendo, né? Mas são 70% só em Santa Catarina, né, dos agricultores, pequenos agricultores. Então, essa galera não vai mais produzir. Não vai ter como produzir. Sem clima, não tem produção agrícola. Mas, Luzia. Eu posso só dar uma informação no meio desse caminho? Claro. Na posse dos conselheiros do Conselho Estadual, a representante conselheira da FETRAF traz para nós essa notícia de que os agricultores hoje, além de estarem entrando nessa questão da emergência climática, eles estão perdendo as terras que eles produzem com a agroecologia pela contaminação. Exato. Dos agrotóxicos. Tá, era isso, desculpa. Imagina. Tranquilo? Boa noite. Eu sou da assessoria jurídica da Ingrid. Fala no microfone, Luzia, por favor. Oi? Agora sim. Eu sou da assessoria jurídica da Ingrid. E eu só queria colocar algumas questões, porque, assim, hoje de manhã até a gente estava naquela reunião, né? E é muito triste a gente ver que a gente não... Eu militei bastante anos atrás com a população em situação de rua, né? Então, em 2009, 2008, 2007. E a gente brigava por restaurante popular. Se conquista um restaurante popular e ele se vai, né? A gente regride e estamos agora brigando para tentar distribuir comida, né? Marmita na rua. Então, esse projeto ele vem tentar socorrer um pouco isso. Então, ele é um projeto que, né, foi feito agora diante dessa catástrofe, né, de sem restaurante popular, a gente, as pessoas distribuindo a comida, esse decreto que vem, né, para causar esse caos. Então, esse projeto ele é feito né, neste momento. E aí, queria colocar que, né, todas as observações que vocês fizeram, a gente está anotando e a gente vai né, fazer as alterações possíveis, mas eu queria lembrar uma coisa também, que a gente tem preocupação nesse projeto, que é como é difícil legislar na Câmara de Vereadores, do campo da esquerda. Então, assim, a gente, né, a Ingrid sofre com todos os projetos que se tenta, né, tocar adiante e vem lá uma inconstitucionalidade, eles estão sempre arrumando alguma coisa para barrar os projetos de lei da esquerda. Então, a gente, né, tenta fazer o possível para não criar inconstitucionalidades, tá? E tentar fazer, talvez fiquem algumas questões de fora, porque é pensado também, para a gente poder, inclusive, fazer com que esse projeto ele encampe, ele tenha uma trajetória, né? E depois talvez a gente faça outras alterações no futuro, outros projetos de lei buscando algumas alterações e mais conquistas, tá? Mas só queria vir aqui para explicar isso, assim, que talvez se ele não cumpra, né, todas as nossos anseios, tá? Mas a gente toma esse cuidado de não onerar o poder público, porque isso já cria toda uma situação, de não especificar o que o poder público tem que fazer ou deixar de fazer, as suas estruturas, né, as suas secretarias e tal, isso já cria toda uma inconstitucionalidade também que vem para cima, que tenta barrar o projeto de lei. Então, a gente vai incorporar todas essas alterações e tal, mas tomando esse cuidado, para ver se a gente consegue, de alguma forma, também encampar esse projeto. Tá? Era isso. Obrigada. Felipe? Eu falo em pé, eu prefiro falar em pé, que eu tenho dificuldade para levantar de volta.
Né, só em consonância com o que a Luzia trouxe, né, que eu também fiz as anotações ali para a gente pensar, e eu particularmente vou posicionando todo mundo que contribuiu e que contribuiu hoje, mas queria deixar o agradecimento, né, a quem ajudou a construir esse projeto no geral, né? Então foi o MPA, o Dudu, que está desempossado, né, Neila? Desempossado, mas o Dudu contribuiu, o MTST também contribuiu conosco, a Rede com a Rua também fez seus apontamentos, então todo esse projeto foi construído por essas mãos que nos ajudaram e trouxeram tudo isso, né, para a gente sintetizar nessa forma de combate, né, de primeiro momento, né, um primeiro combate aí a esse decreto, essa aberração, tá certo? Mais alguém quer fazer algum apontamento? Algum encaminhamento de como... Vocês que me convocaram aqui. Não foi, professora Nem? A senhora me convocaram aqui. Hoje é dia de jogo do Figueira. Só queria pontuar isso. Pelo menos está ganhando. Estou tranquila aqui. Está ganhando. Mas, então, a gente tem essa urgência, né, mediante esse decreto. A gente precisa de um prazo, né, para a gente poder avançar, né? E a gente precisa estipular realmente se, enquanto frente, porque teve a ideia, foi toda feita uma movimentação, né, mediante, no meio da posse do novo conselho, né, da nova direção do conselho, e a gente precisa ter um acordo, né? Porque também é isso. A gente foi convocado a estar aqui a apresentar esse esqueleto, né, de projeto de lei, mas a gente precisa seguir agora, né? Se a gente vai seguir com ele ou se a gente abandona ele. Não abandonamos. Seguimos com ele. Então tá. Então aí a gente precisa, né, fazer esses alinhamentos que são... eu acho que... Não sei se Iris quer dar um retorno lá, quer dar um retorno do que aconteceu lá na entrega das marmitas, por favor. Então, a gente estava achando que a polícia militar tinha chegado com a cavalaria, mas na verdade não é, né? Eles fazem a ronda e aí, assim que a gente chegou, eles foram embora. E aí o pessoal chegou para fazer a distribuição, esse pessoal que faz a distribuição ali na quarta-feira, e em seguida eles chegaram aí a Guarda Municipal, o pessoal da Prefeitura, num primeiro momento para avisar sobre o decreto, como se aquelas pessoas não soubessem, né? E aí começou um diálogo assim meio truncado e tal, mas conversaram com ela, que é a responsável, né, pela essa entrega agora nesse espaço ali. E aí, nesse meio tempo da conversa, deu tempo do pessoal distribuir para quem estava lá, e todas elas foram distribuídas. E aí ficou um clima, assim, né, de como é que vai ser a partir de agora. E eles continuaram ali porque eles acharam que vinha outro carro com outra quantidade para uma segunda distribuição, né? Mas não era isso que ia acontecer. E aí a gente veio embora. Mas rolou a distribuição, ainda bem. Menos mal. É um processo de intimidação, né? Então, ficamos assim, o encaminhamento. O Felipe continua no grupo ali, que vocês estão fazendo as convocações, fazendo as construções, e para a gente ver tudo que precisa ser ajustado para poder apresentar. Importante a gente alinhar aqui, né? Como eu falei, estou presidindo, né, essa frente, mas a gente tem outros vereadores que fazem parte dessa frente, né? Oi? O projeto, tá. O Felipe está passando aqui, né, que amanhã, até o final do dia, a gente consegue passar todo estruturado com as colocações que foram feitas aqui hoje. E me comprometo a conversar com os demais vereadores. A gente tem 2 vereadores que são da base do governo, que é um pouco mais difícil, mas isso não
me tira a responsabilidade de conversar com eles, né? E também o não a gente já tem, né? Então, provavelmente, assim, a certeza é que a gente tenha as assinaturas, né? Precisamos, pelo menos, de toda a esquerda, mas é importante vocês saberem que nem sempre a esquerda tem consenso. Aqui dentro tem projetos que nem todos os 5 parlamentares assinam, mas eu acredito que esse não será um dos projetos que haverá esse desacordo, né? Mas vou fazer o possível também para articular com os outros mandatos aqui dentro, né, para que a gente possa fortalecer de fato, né, esse projeto e ele chegue da melhor forma possível, né, nas comissões e na tramitação, também conversando com o presidente dessa casa, né, para que, se possível, né, ele também demonstre o seu apoio. Esses esforços são que eu me comprometo, como me comprometo em todas as ações, né, que são apresentadas aqui dentro. E, claro, né, sempre passando as informações. A gente tem um grupo da frente, né, onde são feitas as discussões de reunião, quando a gente precisa estar aqui, quando a gente precisa estar lá fora, em todas as movimentações em relação a essas pautas que perpassam pela Frente Parlamentar da Agroecologia e da Segurança Alimentar. Então, não temos mais nem nada a colocar. Esse é o momento, gente. Temos 6 minutos. Então, vai depender muito. Assim, nas comissões, eles até não são difíceis de passar, né? O problema é que, se ele for negado na CCJ, ele já vai para o plenário avaliar se ele deve dar sequência ou não. E quem preside a CCJ hoje é a ex-aluna da professora Neila, a vereadora Manu, que é nutricionista, que não deveria estar contra o projeto, não sabemos ainda o posicionamento dela, mas também, com todas as dificuldades, vou apresentar o projeto para a vereadora, né, e ela que, né, diga, através, né, da sua voz ali, se é a favor ou contra. A gente já tem mais ou menos uma ideia, né, professora Neila, mas é isso. A gente bate na porta, né, mesmo daqueles que vão dizer não para a gente, mas é isso, a gente precisa ter o não escancarado também, né? Assim, eu vou voltar para a discussão do município. Eu acho que a gente tem que ser forte. Sim. E vale a pena a gente construir essa proposta e botar ela na rua, quem sabe? Com certeza. Vizinhas, né? Fortalecer. Passar nos conselhos. Sim. E talvez a gente pode pensar juntos, talvez, uma campanha realmente de rua, né, que a gente possa dialogar com a população, né? Uma vez aqui, quando a gente estava discutindo o restaurante, o LP, o Marquinhos fez Como é que é o nome daquilo? Que a frente tem que fazer? Mato, não sei o quê. Abriu, viu a procuradora também. E a gente chamou a secretária na época da Assistência Social, a Maria Cláudia, para discutir o RB, as questões do RB. Quem sabe pensar num movimento para encher, sabe? Encher plenário, encher isso aqui. Para apresentar o decreto. Nós vamos apresentar o decreto para o grupo daqui. Está passando aqui na Câmara? Tá, mas nós vamos apresentar. É isso. Eu fico pensando nisso. Para fortalecer, para minha querida aluna, não negar. Sim. A pressão popular ela é bem importante nesse processo, né? Em todos os processos, porque eles mostram, gente, vocês estão vivenciando, né, a questão dos quiosques na cidade, né, a retirada. Então, assim, está havendo uma pressão popular muito grande. Uma população que é senso comum, né, que não geralmente se envolve em todas as pautas que geralmente a gente está envolvido, mas que estão aqui, presentes, lutando pelos seus direitos, né? Então, isso tem um recuo e tem um abraço ao mesmo tempo. Então, vamos prestar mais atenção, né, nessas estratégias também. E eu tenho certeza, né, que com certeza a gente lotou essa casa aqui, esse plenário, no dia do lançamento, né, da Frente Parlamentar. Então, é possível também
né? E assim, a gente não precisa esperar que ele entre na pauta. A gente pode trazer as nossas pautas durante as sessões, mostrar ali os parlamentares, né? A gente ali dentro pode dizer por que vocês estão ali, fazer o registro. Então, são estratégias que podem ser pensadas no grupo, né? E que a gente pode estar executando aqui, fora, onde for necessário. Mais alguma coisa, minha gente? Não? Fomos pontuais? Podemos também. Irene, você quer registrar aqui a agenda pra gente, só para ficar gravado, por favor? E aí a gente encerra, então, com os informes das agendas. Amanhã, dia 2 de outubro de 2025, o curso de extensão em Agroecologia e Alimentação Viva na Promoção da Saúde realiza palestra Alimento, Direito Fundamental à Vida. Que horas, Irene? 14 horas. Vai ser... Deixa eu pegar o endereço direitinho. É lá dos escoteiros, aqui, ó, no Campus Trindade da UFSC, sede do Grupo Escoteiros Desterro. Ele fica exatamente assim ao lado do NDI, que é o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, lá da UFSC, tá? 14 horas. E também foi divulgado um encontro na LESC com o deputado Padre Pedro. Deixa eu ver se eu acho que eu compartilhei. Deixa eu pegar aqui também. É tanto grupo, né? Meu Deus. Tanta. Então, aqui, ó, eu tinha compartilhado no nosso grupo mesmo, eu compartilhei, tá? A palestra do Dudu. Nossa. Ixi, dura isso, né? Mas a gente se perde, sabe? Tá em card? Tá em card? Eu acho que foi, Não tá. Peraí, deixa eu lembrar que grupo que foi. Mas, enfim, eu acho que é dia 6 de outubro, na LESC, uma convocatória para falar sobre marmita legal. Que aí é o Padre Pedro junto com o Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti. Né? Você viu isso, né? Depois a gente compartilha. Claro, claro. Então é isso, gente. Amanhã, no final do dia, a gente vai estar repassando ali, o Felipe vai estar repassando todos o projeto de lei com os ajustes necessários. Tá? A gente continua em comunicação ali pelo grupo. Vamos alinhando, ver quais são os tipos de campanha, comunicar também, preparar junto, né, ali com o mandato, o release para a imprensa, ver como é que a gente faz tudo isso. Mas a gente tem esse suporte, tá bom? Matérias aqui dentro da Câmara também para o site é super possível, tá? Então a gente pode fazer esses encaminhamentos. Depois o Felipe coloca ali as ferramentas que a gente tem aqui para impulsionar, tá? Esse conteúdo. Achou? Dia 6 de outubro. Diálogo. Fala aí, Irene. Diálogo sobre alimentação saudável e segurança alimentar. Plenarinho da LESC, dia 6 de outubro, das 17 às 20h30. Quem convoca é o Padre Pedro, em defesa da vida. Bom, é isso. Tá certo. Então tem mais 2 agendas aí, né, também com a temática. E então não temos nada mais, né, a declarar. Estou por encerrada essa reunião da Frente Parlamentar da Agroecologia e da Segurança Alimentar. Obrigada, gente. Amanhã nós vamos dizer lá no encontro do Dudu que nós discutimos aqui o projeto e ele vai